Está no ar mais uma edição do Revista TST, com as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E você confere no programa de hoje. Banco HSBC vai ter que pagar adicionais referentes a cada função acumulada por empregado. Reconhecido dano moral coletivo na exploração de trabalho doméstico infantil de uma menina em Salvador, na Bahia. A terceira reportagem da série sobre os vencedores do Prêmio Gabinete Legal. Nós vamos conhecer o funcionamento do gabinete do ministro Alexandre Agra Belmonte, que ficou em primeiro lugar na categoria Número de Processos Julgados. E no estúdio eu recebo a ministra Maria Cristina Peduzzi. Nós vamos falar sobre a dignidade do trabalhador. Fique conosco, o Revista TST está só começando. Vamos até a seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Por maioria, a SDI1 negou recurso do Banco HSBC e a instituição vai ter que pagar valores adicionais referentes a cada função acumulada por um empregado que desempenhava várias atividades dentro de um mesmo setor. O repórter Carlos Balbino acompanhou esse julgamento e tem mais informações. Olá, Balbino. Olá, Ana Amélia. O profissional havia sido chamado para trabalhar na TV do Banco Bamerindos, que foi sucedido pelo HSBC. O empregado foi contratado como radialista no Paraná, mas exercia 6 funções diferentes. Além de acumular as atividades do próprio setor, ele ainda atuava na área de sonoplastia e como arquivista de fitas, sem receber a mais por isso. O empregado reivindicou na Justiça do Trabalho o pagamento do adicional dos acúmulos e das gratificações. O julgamento aqui no TST seguiu o entendimento que vem sendo consolidado na Corte. Veja agora os detalhes desse caso. O pedido do empregado foi feito com base na Lei dos Radialistas, que proíbe o exercício de funções em diferentes setores por força de um só contrato de trabalho. O texto do artigo 13 assegura ao radialista o adicional mínimo de 40% por função acumulada, tendo como referência a que for melhor remunerada nas emissoras de potência igual ou superior a 10 kW, de 20% nas emissoras de potência entre 1 e 10 kW e de 10% nas emissoras de potência igual ou inferior a 1 kW. O Banco HSBC recorreu à SDI1 após ser mantida na 5ª turma do TST a condenação ao pagamento de 5 gratificações correspondentes a 40% do salário de um editor de vídeo, com reflexos desse percentual sobre as horas extras, adicional noturno, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Inconformado, o HSBC contestou o enquadramento da emissora quanto à potência, a quantidade de gratificações a serem pagas por conta do acúmulo de funções e o percentual a ser observado no cálculo das gratificações. O banco reapresentou a tese de que só deveria ser paga uma única gratificação de 40% ao radialista pelo desempenho das funções diversas daquela para a qual foi contratado. A instituição citou ainda o Decreto 84.134 de 1979, que regulamentou a Lei 6.615 de 1978 e que estabelece o pagamento de um adicional pelo exercício de funções acumuladas. O recurso, no entanto, não foi aceito pelo relator do caso na seção 1 de dissídios individuais, ministro José Roberto Freire Pimenta. Ao analisar o pedido do banco, ele citou precedentes mais recentes da Corte sobre o tema e destacou que o objetivo da norma, ao prever o pagamento de adicional pela função acumulada, foi garantir ao empregado radialista remuneração proporcional ao aumento da responsabilidade e do trabalho decorrente do acúmulo de funções. O pagamento de apenas um adicional ao empregado radialista que acumule mais de 2 funções dentro do mesmo setor, data vênia importaria em ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o trabalhador que acumulasse mais de 2 funções e, consequentemente, trabalhasse mais, acabaria recebendo a mesma quantia daquele que acumulasse apenas 2 funções. O ministro João Oreste Dallazen divergiu do relator. A leitura que eu faço da Lei 13.015 é exatamente esta, que a lei expressamente declara um adicional mínimo no caso de
se desdobrarem as atividades mencionadas no artigo 4º, que menciona quais são as atividades. Após pedido de vista regimental, o julgamento suspenso foi retomado com o voto do ministro Aloísio Correia da Veiga. O ministro ressaltou que das questões relacionadas à profissão de radialista, uma das mais difíceis de análise é exatamente a relativa ao pagamento de adicional por acúmulo, mas ao analisar o caso específico, defendeu a aplicação da norma. Não vejo, portanto, como negar ao empregado adicional quando desenvolve no mesmo setor tantas funções. O ministro Valmir Oliveira da Costa destacou que a própria redação da lei é clara quando estabelece que para funções no mesmo setor há o pagamento do adicional e que em funções diferentes exige a celebração de um novo contrato de trabalho. Aquele que acumula uma função vai receber um plus e o que acumula 5 recebe o mesmo plus. Parece que isto não é lógico, nem é razoável com a devida vênia. O ministro Augusto César Leite de Carvalho também reforçou as consequências que uma mudança de entendimento poderia trazer. A interpretação mais adequada do artigo 13, ela tem a ver com o propósito de estabelecer um equilíbrio nesse contrato, tendo em vista que a sobrecarga de trabalho em função da acumulação de funções deve repercutir no ganho salarial. E me parece que se nós estabelecermos que uma acumulação apenas vai gerar o mesmo efeito de 2 ou 3, nós vamos restabelecer o desequilíbrio. Votaram com o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, para negar recurso ao banco, os ministros Aloísio Correia da Veiga, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, Guilherme Caputo Bastos, Hugo Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, o vice-presidente Emanuel Pereira e o presidente Ives Gandra Martins Filho. Ficaram vencidos os ministros João Oreste Dallazen, que abriu divergência, e Márcia Eurico Vitral Amaro. E fique ligado, não haverá expediente no TST durante a Semana Santa, nos dias 12, 13 e 14 de abril. Com isso, os prazos recursais dos processos que seriam encerrados nesse período ficarão suspensos, sendo retomados na segunda-feira seguinte, dia 17. E no próximo bloco, TST declara a Justiça do Trabalho competente para julgar ação envolvendo advogado de sindicato acusado de reter créditos trabalhistas. Estamos de volta com Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns casos de destaque. O giro de notícias começa pela terceira turma. A turma entendeu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação de cobrança de uma operadora de caixa contra um advogado contratado pelo sindicato, suspeito de reter créditos trabalhistas, com o argumento de que se tratava de honorários contratuais e assistenciais. O advogado negou o desconto e alegou que o Judiciário Trabalhista não tem competência para julgar a ação, argumento que foi aceito em primeira e segunda instâncias. No TST, o ministro relator Alberto Bresciani explicou que o vínculo entre a operadora de caixa e o advogado credenciado pelo sindicato não é de natureza civil, uma vez que o contrato ocorreu entre a entidade sindical e o advogado. Nesse contexto, o pedido de devolução dos valores descontados se insere na competência da Justiça do Trabalho, porque a controvérsia envolve a trabalhadora e a entidade sindical, conforme prevê a Constituição Federal. A decisão foi unânime. E ficou mantida pela sexta turma indenização a uma trabalhadora que sofreu assédio moral por ser transexual. Ela era repreendida pelo chefe quando não utilizava o nome civil e o gerente se recusou a participar de uma reunião se ela estivesse presente. Além disso, a profissional também era proibida de usar o banheiro feminino.
Em recurso ao TST, a trabalhadora tentou aumentar o valor da indenização estabelecida anteriormente em R$30 mil, mas teve o pedido negado. Para a relatora, ministra Maria de Assis Calcin, o Código Civil somente prevê a mudança do valor se ele for excessivo, desproporcional ou irrisório, o que não ocorreu. A decisão foi unânime. E por determinação da primeira turma, uma empresa de navegação terá que incluir postos de marítimos no cálculo da cota de pessoas reabilitadas ou com deficiência. O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão havia excluído os trabalhadores marítimos da base de cálculo da cota de pessoas reabilitadas ou com deficiência a ser cumprida pela empresa. O argumento foi que as habilidades exigidas no curso de formação profissional de aquaviários são incompatíveis com limitações enfrentadas por uma pessoa com deficiência ou reabilitada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após recurso do Ministério Público do Trabalho. O relator do recurso, ministro Valmir Oliveira da Costa, observou que o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que estabelece o cálculo da cota de acordo com a quantidade de profissionais contratados pela empresa, não faz nenhuma menção à exclusão de determinados cargos ou atividades. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Com isso, os aquaviários da Companhia de Navegação Norsul devem ser incluídos no percentual base de cálculo da cota de trabalhadores com deficiência. E o Giro de Notícias continua. Seguimos agora para a quinta turma. Uma família de Salvador, na Bahia, foi condenada a pagar dano moral coletivo depois de explorar o trabalho doméstico de uma menina por mais de 10 anos em condições semelhantes à de escravidão. Em primeira e segunda instâncias, ficou reconhecida a existência de trabalho doméstico infantil, levando em conta que a menina começou a trabalhar com 13 anos. No TST, a quinta turma reconheceu também ter havido dano moral coletivo no caso. Para o relator, ministro Barros Levenhagen, não se pode analisar o indivíduo em sua concepção singular, mas como integrante da coletividade. Ainda de acordo com o ministro, a caracterização e reparação do dano moral coletivo independe do número de pessoas atingidas. E essa notícia teve destaque em nossas redes sociais e recebeu vários comentários na página do TST no Facebook. Um deles é o da Adriana Margato, que falou da importância de denunciar casos assim. Segundo ela, precisamos ficar de olho, porque isso acontece muito. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E hoje exibiremos a terceira reportagem da série sobre os vencedores do Prêmio Gabinete Legal, que homenageou ministros e servidores pela atuação no TST. E nós vamos conhecer o funcionamento do gabinete do ministro Alexandre Agra Belmonte, premiado em primeiro lugar na categoria Número de Processos Julgados. Com planejamento, empenho e dedicação, o gabinete do ministro Alexandre Agra Belmonte conseguiu superar a meta estabelecida no ano passado para a redução do acervo de processos aguardando julgamento. O ministro alcançou um resultado bem acima da média. Só ele julgou 16.373 casos. Eu me surpreendi porque eu acabei obtendo um resultado maior do que eu esperava. Eu tracei uma determinada meta no início do ano passado, final do ano retrasado para o ano passado. Reiterei essa meta no início do ano passado. Quando chegou no meio do ano, eu vi que era possível chegar além. Então eu fiz uma revisão nas estratégias e aí nós conseguimos um determinado desempenho e eu achei que a gente ia conseguir terminar o ano, que era a ideia, né, com 10 mil processos no gabinete, o que corresponderia a 10 meses de distribuição. Em números absolutos, seria 10 meses de distribuição. Mas, surpreendentemente, chegamos em 7.800 processos, ou seja, superamos. Por conta da estratégia adotada pelo ministro, houve uma diminuição significativa tanto do estoque antigo quanto do acervo mais novo. A prioridade dada a cada caso considerou não só o tema e as empresas envolvidas,
mas a complexidade e o ano de autuação dos processos. Nós ainda temos processos, pouquíssimos, né? Mais ou menos 100 processos de 2012, são poucos, que já estão terminando. E aí entramos no acervo de 2013. Aí tem 2013, 2014, 2015, 2016 e agora chegando 2017. Se eu conseguir terminar com os processos 2013 e 2014, ainda adentrar em alguns processos novos e chegar ao fim do ano com uma faixa de 3.000 processos, que corresponderia a 3 meses de distribuição, acho que está muito bom. Porque aí significaria, na prática, e agora realmente desta maneira, o processo chegar aqui e em 3 meses ser julgado. O gabinete, que já chegou a ter 22.000 processos pendentes de julgamento, sem contar os cerca de 12.000 que são distribuídos anualmente, chegou em 2017 ao menor patamar dos últimos anos. Para Luciana, que chefia e acompanha a evolução da equipe desde 2014, os números são resultado de um trabalho afinado. Dá muita liberdade para as pessoas em termos de trabalho, de forma que o que se exige ao final é o resultado e não só o horário ou a presença diariamente aqui no gabinete. Independente disso, são servidores que estão extremamente presentes, porque hoje a tecnologia também já permite o contato, seja pelo Pandium, seja por telefone, seja por WhatsApp. A gente está 24 horas em contato com todos os servidores da unidade. O gabinete com o maior número de processos julgados no ano passado manteve a dinâmica de trabalho e a distribuição de tarefas, com foco no perfil de cada assessor e de cada assistente que auxilia o ministro. O prêmio Gabinete Legal veio como um incentivo a mais para todos os responsáveis por manter o ritmo do serviço. Além do primeiro lugar na categoria Processos Julgados, a equipe do ministro Alexandre Agra Belmonte conquistou a 2ª colocação no ranking dos gabinetes com maior número de processos julgados por processos recebidos. É aquele tal negócio, eu falo sempre com a equipe, né? Tá bom? Tá. Mas o que tá bom pode melhorar. A gente pode chegar a outros números, né? Isso é dentro da administração, isso é normal. Você tem sempre a ideia de que alguma coisa foi feita de um jeito, poderia ser feita de outro, e a gente pode chegar a um desempenho melhor. Porque quando você dá o melhor de si, quando você faz tudo com amor, as coisas aparecem, o resultado aparece no final. E no próximo bloco, uma entrevista com a ministra Maria Cristina Peduzzi sobre dignidade do trabalhador. O Revista TST está de volta e hoje aqui no estúdio eu recebo a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, autora do livro O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Perspectiva do Direito como Integridade. E a nossa entrevista será exatamente sobre esse tema. Olá, ministra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu estar aqui, compartilhando aqui um momento de reflexão, né, sobre um tema tão interessante, né, e tão atual, sempre atual. É verdade, ministra. Agora é um tema bastante complexo, né? Agora, diante dessa complexidade, é possível a gente estabelecer uma definição específica para o princípio da dignidade da pessoa humana? Realmente é difícil definir, dada a sua amplitude, né, a sua abstração, a sua generalidade. Eu invoco o saudoso filósofo norte-americano Ronald Dworkin, que no seu livro Is Democracy Possible Here, ele diz, e ele identifica as duas dimensões da dignidade da pessoa humana. E diz que ela tem uma vertente que diz com, né, a capacidade que cada um tem de ter direito a invocar sempre esse princípio. Ele chama que é da dignidade intrínseca,
porque cada homem, pelo fato de existir, ele tem direito a receber por parte do Estado, por parte do cidadão, consideração e respeito. Então, pelo só fato de existir, isso vem desde Kant. E tem a outra vertente que ele diz que ele chama de princípio da responsabilidade social, e que liga, associa a dignidade à escolha de cada um, às escolhas pessoais. Né? O que eu pretendo para a minha vida, o que eu considero que seja digno para a minha vida. A dignidade está provavelmente ligada à honra, à boa imagem do trabalhador? Sem dúvida, sem dúvida. E acho até que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele, de tal forma, ele até se vulgarizou, digamos, que se invoca, não é um princípio que é tão complexo, que é tão importante, até para questões onde existe até uma lei, uma regra jurídica que estabelece uma determinada garantia. Eu digo, aí não há nem necessidade, né? Porque veja que nós invocamos esse princípio muitas vezes para suprir lacunas legislativas. Então, não há uma lei, né, assegurando um determinado direito, não há uma regra jurídica, e eu, com base neste princípio, eu construo uma situação que possa efetivar, não é, o reconhecimento de um direito. Bom, ministra, nós recebemos as perguntas de vários internautas sobre esse tema que foram enviadas para a página do TST no Facebook. Vamos conferir a primeira delas? É a pergunta do Múcio Macedo Ferreira. Ele fala que muitos trabalhadores são humilhados no ambiente de trabalho e acabam pedindo demissão. Ele pergunta qual proteção pode ser dada ao trabalhador nesses casos. Essa hipótese de assédio, em geral, nós qualificamos como assédio moral hoje, né? Humilhação, atos que não dignificam, digamos, o trabalhador, que ao contrário, né, investem, né, contra a sua condição de empregado, hoje nós definimos como assédio moral. Então, qual é o direito que o empregado tem? O empregado tem o direito de considerar aquela atitude patronal como uma despedida indireta e postular em juízo os consectários de uma despedida sem justa causa, porque indiretamente o empregador está promovendo uma despedida, por iniciativa, ele pretende que seja por iniciativa do empregado, mas na verdade por razão que não é a vontade do empregado. Então, os direitos trabalhistas correspondentes, não é, a uma rescisão sem justa causa, inclusive aviso prévio, e todos os demais consectários, e agregado, aí é que está o especial, a uma reparação por danos morais, porque o assédio moral, se configurado efetivamente, ele enseja, além das reparações de natureza trabalhista, ele enseja uma reparação de natureza civil pelo empregador, que tem previsão na Constituição, que tem previsão no Código Civil, e que diz com a responsabilidade civil do empregador, né, que deve responder por atos ilícitos praticados no contrato de trabalho. Temos mais uma participação de internauta. Agora é do Idel Socorro. Ele disse que trabalha como gari e não recebe o equipamento de proteção individual e já foi até de chinelo de dedo coletar o lixo. Ele quer saber a quem deve recorrer e como deve fazer uma reclamação. Uma conduta desse tipo, ministra, afeta diretamente a dignidade do trabalhador, né? Claro, sem dúvida. Isso é obrigatório, né? O fornecimento de todos os mecanismos de proteção disponíveis, né? Então, veja, o que ele pode fazer nessa situação? Nós todos sabemos que na Justiça do Trabalho ainda existe o jus postulante. Ele pode ir, inclusive, diretamente à Justiça do Trabalho. É melhor que vá com um advogado constituído. Mas ele tem, então, portanto, o acesso à Justiça do Trabalho, ajuizando uma reclamação trabalhista para que seja, no seu caso individual, fornecido equipamento e, se houver, digamos, algum prejuízo que possa se constatar por esse ato do empregador, ele pode, inclusive, e primeiro ele pode também pretender que cesse imediatamente a exigência de trabalho sem as condições, né, até liminarmente. E se lhe causou alguma lesão, ele pode até postular
reparação por dano moral, mas tem que comprovar aí que houve culpa e que, enfim, ele sofreu alguma lesão por isso. Então, sempre ele terá o caminho de ir à Justiça do Trabalho. Agora, em relação, se ele quiser uma providência, digamos, que me parece mais efetiva em termos de corrigir, porque não deve só em relação a ele, essa prática deve ocorrer em relação à coletividade de trabalhadores, pode se formular uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que poderá atuar coletivamente, por meio de uma ação coletiva, para que não só se forneça imediatamente para aquele trabalhador, como para todos os trabalhadores, e se imponha multa para a empresa que descumprir esta determinação legal em relação aos trabalhadores. Ministra, a gente ainda tem tempo para mais uma perguntinha de Facebook. Vamos conferir? Sim. Dessa vez é de uma empresária. A Sirlene Brandão está em dúvida sobre como agir quando um trabalhador pede para sair, mas pressiona o empregador a fazer um acordo para receber vantagens. A Sirlene quer saber se o empregado pode ser denunciado criminalmente. Não é fácil, né? Tipificar, não é como crime, uma discussão ou uma, digamos, né, uma situação que não esteja assim bem provada. Se efetivamente a empresa provar uma ameaça de sabotagem, uma concreta chantagem, nós teríamos aí o tipo, né? Seria um constrangimento, né? Ilegal, teríamos o tipo criminal. Agora, muitas vezes, dependendo até da função do empregado, uma mera proposta de percepção de vantagens indevidas pode ser resolvida, né? Pela própria desconfiança e pelo próprio descumprimento, né, do que se exige do empregado e do empregador, lisura nas relações, poderia ensejar um ilícito trabalhista, né, e poderia ensejar, sim, uma rescisão por justa causa por parte do empregador, numa situação dessas. Ok, ministra, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.